Os escarnecedores, é isso mesmo. O irmão que pediu para falar, fala assim dos escarnecedores, porque onde eu trabalho tem pessoa lá falando, me chamando de escarnecedor, de zombador e tudo bem, vamos lá. Então eu vou falar dos escarnecedores. Eu quero ler 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Assim, Pedro disse aos judeus, Pedro disse à nação de Israel. Capítulo 1, versículo 1 e 2, está lá para quem foi escrita essa epístola. Então vamos lá, versículo 1, amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. 3. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões. Versículo 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Onde está a promessa, né? Então, em cima disso daqui, vamos bater um papinho aqui rápido, né? Quer dizer, eu não sou escarnecedor. Eu leio a Bíblia. E nos escritos bíblicos, não precisa ser um escarnecedor. Deixa eu colocar para você aqui, essa palavra no dicionário aqui, Almeida. Não, dicionário português, deixa eu ver se tem Almeida aqui, Almeida, vamos ver, não tem nada. No Hulsais, essa palavra escarnecedor, que ou aquele que escarnece, que zomba. Então, na verdade, é um zombador, é um tirador de sarro, né? Se eu colocar no dicionário português, mesma coisa, escarnecedor, que ou o que escarnece ou zomba. Quer dizer, eu não sou um tirador de sarro, na verdade eu sou um xingador, não com palavras de baixo calão, mas eu chamo eles de cães, de mentirosos, de enganadores, de mercenários, de estelionatários, de fraudulentos. Isso eu faço. Eu não sou zombador, eu não fico zombando de ninguém. Claro que não. Mas, quando eu leio, quer marcar aí? Quer marcar aí? Quando eu leio Mateus 16, 27, 28, que Jesus disse que muitos dos que estavam ouvindo ele ali não passaria pela morte até ver ele vindo no seu reino. Aí eles emendam no capítulo 7, dizendo que foi a transfiguração. A transfiguração foi ele, Jesus e as duas testemunhas do Apocalipse. Não teve nada a ver. Aí eu vou para Mateus 10, 23, que Jesus disse que antes dos discípulos terminarem de percorrer Israel, ele voltaria. Aí ele disse ao sumo sacerdote, lá em Mateus 26, 64, que eles ali iriam ver a volta dele no reino. Aí ele disse, aí está escrito lá em Apocalipse 1:7, que até aqueles que perfuraram ele, iria vê-lo voltando. Paulo diz lá em 1 Coríntios 7, 20 alguma coisa, que os casados não eram para se considerarem casados porque o dia se aproximava. O escritor de Hebreus, que eu acredito que foi Apolo, diz lá também em Hebreus 6, alguma coisa, que aqueles que tinham costume de congregar, que continuassem se congregando, porque ainda mais que o dia se aproximava. Jesus disse lá em João, capítulo 21, versículo 22, respondeu a Pedro, Pedro, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? E principalmente, Deus me deu entendimento de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. E era o dia do Senhor, e eu estava no Espírito, João falando, ou eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Aí quando eu fui procurar a respeito do dia do Senhor, o dia do Senhor era o julgamento de Deus, era o juízo de Deus. Quando eu leio Lucas capítulo 21, do versículo 20 ao 24, Jesus disse aos discípulos que quando eles vissem Jerusalém cercada de exército, era para eles saberem que tinha chegado a destruição. Quando eu leio Lucas 11, Mateus 23, Jesus disse que iria cobrar as contas daquela geração. Quando eu leio lá Lucas 21, versículo 22, diz que a ira de Deus era contra aquele povo.
E aí? Quando eu vou lá para Daniel, capítulo 7, versículo 13, 14. Quando eu vejo Daniel, capítulo 9, versículo 2, que Daniel fala, pelos escritos de Jeremias eu entendi que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Quando eu leio Daniel do capítulo 9, do versículo 24 ao 27, as 70 semanas de Daniel. Quando eu vejo o versículo 26 dizendo que um príncipe de um povo que iria vir, ele ia destruir a cidade e o santuário. Quando eu faço a conta das 70 semanas vezes 7, dá 490 anos. 420 mais os 70 anos de Jesus ali que ele falou daquela geração, dá os 490. Então, e fora outras inúmeras passagens, Apocalipse 14, 6 e 7, Apocalipse 18, 10, 19, 2, Apocalipse 21, versículo 2 e 3, Apocalipse 21, versículo 6. Então são inúmeras passagens bíblicas escritas que prova que Jesus voltou naquela geração, que o juízo se completou no final dos 490 anos. E o final dos 490 anos foi o ano 70. Então, eu não sou um escarnecedor. Se um religioso vir me chamar de escarnecedor, eu não sou escarnecedor. Eu apenas chamo os seus líderes de ladrões, mercenários, fraudulentos e acabou. Porque eu tenho base, tenho escrito. Eu acredito na Bíblia. Eu não sou um religioso que é incrédulo. Todo religioso ele é anticristo e ele é incrédulo. Eu não. Eu não sou religioso, eu acredito nos escritos bíblicos. Então aí eles pegam essa passagem aqui, no versículo 3 de 2 Pedro 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias. Peraí. Esses últimos dias vocês têm que defender, vocês têm que ver o religioso, quais são os últimos dias. Porque Paulo, quando ocorreu lá o dia de Pentecostes, festa para os judeus, e que essa igreja pentecostal, isso é uma fanfarrice, isso é uma babaquice, eles dizem, lá Pedro falou, quando eles começaram a falar em outros idiomas, que Deus estava derramando ali o Espírito, os dons sobre eles, Pedro falou, conforme a profecia de Joel, nos últimos dias, Deus derramaria do Espírito dele. Aí vocês têm que decidir se os últimos dias foi no dia de Pentecostes ou se os últimos dias é quase 2000 anos depois, gente. Vocês têm que decidir qual que é. Por que que lá, nos dias de Pedro, quando aconteceu o Pentecostes, foi realmente os últimos dias? Porque dali a, sei lá, 30 anos, 20 e poucos anos, veio o dia do Senhor, Apocalipse 10. E aí se cumpriu o grande julgamento de Deus em Jerusalém. Deus cobrou as contas deles. Então vocês têm que decidir. Vocês que ficam chamando as pessoas de escarnecedores, as pessoas que ficam falando que Jesus não volta mais, que Jesus já veio, então vocês têm que decidir. Os últimos dias foi nos dias de Pedro, no Pentecostes, ou os últimos dias é agora? Eu não sei, porque Paulo falou que naqueles dias eram os últimos dias. O escritor de Hebreus, Apolo, que eu acredito que foi Apolo, ele diz que os últimos dias eram naquele tempo. Tanto que Hebreus capítulo 1, deixa eu ler aqui no finalzinho do vídeo, Hebreus capítulo 1, deixa eu ver se vai dar tempo, 1, aqui ó. Antigamente Deus falou muitas vezes e muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Aí você tem que decidir se quando o escritor estava falando aqui se eram os últimos dias ou não eram os últimos dias. Você decide, você escolhe. Então eu não sou um zombador, eu sou um xingador mesmo dos líderes de vocês. São ladrões, mercenários, pilantras, safados, sem vergonhas, e tinha que ter uma lei no país, no Brasil, no mundo, para que se eles pregassem diferente do que está escrito na Bíblia, eles fossem presos. Presos, até tomarem vergonha e começar a ler a verdade de acordo com o que está escrito. Não ficar confundindo a cabeça de religioso. Porque a cabecinha de religioso é complicada, tá bom? Então, se foi útil, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva, ative o sininho. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir, tá bom? Tchau, tchau, os escarnecedores.